Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um painel. Nós vamos continuar discutindo e debatendo a questão da reputação e agora numa perspectiva global. Estou aqui participando em Belo Horizonte com a Liliane, que é CEO da Oficina Consultoria, nossa agência de publicidade, o Alex D'Ambrosio, que é vice-presidente executivo de assuntos corporativos da Vale. E participando online, nós temos o Ro, né? Dawal, que é presidente e CEO do Conselho Internacional de Mineração e Metais, ICMM, que é o Chief Responsible Investment Officer do Church of England Pension Board e o Chair Global de Investor Commission on Mining 2030. E vamos começar primeiro com a participação internacional. A tradução está disponível para vocês nos canais aqui que a gente colocou. Adam, muito obrigado pela sua participação e eu gostaria de passar a palavra agora para você. Em primeiro lugar, eu queria dizer muito obrigado por terem me convidado. Eu sinto muito não estar aí em pessoa. Eu gostaria muito de estar nessa conferência, nesse congresso. Eu vi alguns dos painéis anteriores. Eu quero participar no futuro e eu quero que as discussões tenham a ver com confiança e nossa perspectiva tem a ver com isso também. Só para dar um pouco de contexto, eu sou investidor de um fundo de pensão. Como vários fundos de pensão no Brasil, nós temos investimentos para conseguir ajudar os nossos fundos de pensão e parte do investimento é no setor minerário. Uma das questões, desafios no setor é que é um setor que é altamente importante para a nossa sociedade em termos de outros setores em que investimos. Também a relação que os metais têm com os objetivos da sociedade como transição energética é um grande desafio. Então, quando há tragédias ou reais incidentes, é aí que perde-se um pouquinho da confiança e é desafiado não apenas pela sociedade, mas também se você pode continuar como um investidor responsável no setor. E essas coisas se refletem para nós como fundo de pensão. Como é que a gente trabalha com o setor minerário? Será que nós realmente queremos continuar investindo nisso? Alguns colegas meus e outros fundos de investimento estão saindo, mas a gente presta muita atenção nesse setor porque esse setor é extremamente importante, é sistemicamente importante. Eu não acho que existe com a compreensão correta na comunidade investidora da importância da mineração na sociedade hoje em dia, assim como a sociedade vai precisar amanhã. E o papel importantíssimo desse setor está bem claro hoje. Como investidores, nós estamos entendendo realmente, parece que muda. Você está fazendo o papel que você precisa como um acionista das companhias nas quais estamos investindo, ou do financiamento que você está fornecendo, ou, na verdade, você usa outros instrumentos de financiamento. E nós trabalhamos colaborativamente com o setor minerário para possibilitar que ele seja o melhor que pode ser. Nós temos pessoas muito comprometidas na indústria minerária, há líderes nos países que eu visitei, e eu já vi nas operações minerárias tanto no subsolo quanto na superfície, estão tentando garantir para a indústria que nós podemos responder essa questão de confiança. Mas com relação a parcerias, nós montamos parcerias diferentes para criar uma dinâmica que pode permitir ao setor crescer e permitir a transição também, mas também para apoiar essa parte da indústria que vai ter que declinar, porque os minerais são produzidos vão ser importantes para a sociedade, tanto em questão as mudanças, mas também a transição das forças de trabalho nas comunidades e a crença na credibilidade de suportar o impacto nas comunidades, ao mesmo tempo o crescimento e como você pode conseguir conquistar a confiança das comunidades na terra onde a extração vai acontecer. Nós estamos querendo trabalhar não apenas com as comunidades, mas também com todos os outros atores que precisam ter confiança no setor. E é um trabalho duro. Eu acho que mineração provavelmente é um dos setores mais complicados e é fácil perder a confiança e é difícil conquistar essa confiança também.
Então, da perspectiva do investidor, nós estamos olhando na Comissão Internacional de Investimento maneiras de fazer parcerias mais práticas com a mineração para garantir que a gente consiga entregar esse desafio no futuro de crescimento e maneira de fazer isso do melhor jeito possível e garantir com os líderes que a gente possa deixar com que o sistema financeiro leve adiante as melhores práticas que precisamos, de modo que somos investidores em outras indústrias, aviação, etc., para a gente garantir que existe um alinhamento das expectativas com relação ao que é investido. Então, eu acho que as nossas parcerias são muito importantes para a gente conseguir construir a dinâmica de confiança, claro, que as companhias têm que fazer entregas muito importantes sociais, etc., para poder chegar nesse ponto. E também outros elementos que são especialmente importantes com relação a impactos como Brumadinho e Mariana, mas a gente quer garantir que as comunidades consigam discutir esses desastres para a gente passar da reconciliação, que é um desafio enorme. É fácil de falar, incrivelmente difícil de fazer, mas a gente faz isso por meio de legado e também na indústria. Eu acho que todos esses elementos têm que se reunir, e eu acho que parcerias entre o governo, as companhias e os investidores e outros stakeholders vai ser o caminho do futuro, e o elemento chave é confiança. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas eu acho que esse que é o caminho que nós temos que seguir juntos. Thank you, Adam. A palavra para o Ro. Muito bom vê-lo. Apesar de vê-lo virtualmente, gostaríamos que você estivesse aqui com a gente, Ro. Muito obrigado. Eu queria estar aí com vocês também. Por favor, dá um abraço no Raul para mim, porque o que ele, você, o Alex e outros estão fazendo é uma coisa muito importante. Eu acho é algo que eu apoio também, porque a mudança que vocês estão dirigindo aqui na indústria minerária no Brasil é uma mudança que, como o Adam falou, a indústria como um todo está passando por isso, e vocês são exemplos nesse sentido. Então, parabéns e muito obrigado por tudo que vocês fazem. Deixe eu dar a minha visão sobre essa questão da confiança na mineração ao dizer algo que você não espera que eu diga. E isso é, essas pessoas que acreditam que a indústria minerária é a pior indústria no mundo, essas pessoas que acreditam que a indústria minerária é a melhor indústria do mundo, os dois estão certos. Como é que pode ser que duas pessoas dizendo coisas opostas podem ambos estar certos? Isso acontece porque ambos são realidades hoje. Existe uma parte da indústria minerária hoje que não opera de uma maneira que seja aceitável ou deveria ser permitida. E aqui a gente tem várias operações ilegais minerárias que o IBRAM tão claramente é contra e está lutando contra elas. Ao mesmo tempo, existe uma parte da indústria que opera com os mais altos padrões, não apenas em mineração, mas em outros setores diferentes também. Esses são os mais altos padrões de responsabilidade social e ambiental, e é parte da indústria da qual eu tenho muito orgulho de representar por meio dos 24 membros do ICMM. E ambos existem hoje. E a minha preocupação é que nas conversas que a gente tem sobre confiança na mineração, a gente tende a imaginar que só existe uma indústria, mas na verdade existem duas indústrias minerais, não é só uma. De modo que vocês, aqueles que dizem que nós estamos errados quando a gente fala que mineração é ruim e causa problemas, estão ignorando isso. Mas tem uma parte da indústria que causa, sim, problemas e que não segue bons padrões. E tem aqueles que falam, não, você está errado, não tem nenhum tipo de mineração que é boa, também estão ignorando a parte da indústria minerária que genuinamente trabalha com responsabilidade. E não é só minimizar o problema, mas cria também valor enorme econômico e social para os países, para as companhias e para o globo como um todo, para o planeta como um todo. Então é muito importante se lembrar dessas duas partes diferentes da indústria minerária. Também deixe-me dar uma perspectiva sobre o que é confiança. Eu acho que todos sabemos o que é confiança. Eu sei que eu posso confiar no Paulo, que já tem muitos anos que eu conheço ele, eu conheço que tipo de pessoa que é ela. Mas quando a gente fala, a gente confia num setor, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala confia numa companhia, o que a gente quer dizer com isso?
Já trabalhamos com cientistas comportamentais para entender essa ideia de confiança nos modelos de negócio, e o que nós entendemos é que a confiança é melhor entendida como a maneira como eu posso prever as ações futuras. Isso é que é confiança. Eu posso saber o que você vai fazer no futuro? Se eu fizer, se eu puder, então eu confio em você. E se não souber como você vai se comportar no futuro, eu não posso confiar em você. Parece que é uma controvérsia, é uma coisa controversa, né? Mas é por isso, se você olha no nível de confiança, alguns políticos, eu não estou dando o nome de ninguém, não, são muito confiáveis mesmo se eles mentirem, porque eles mentem o dia inteiro. Então você sabe que eles vão mentir, então você pode confiar que eles vão mentir no futuro. Mas o que você não pode confiar é quem fala verdade algumas vezes e mente algumas vezes. Então, como você pensa disso dessa maneira, que confiança tem a ver, como que a gente pode prever as ações futuras de alguém? E se você se lembrar o que eu disse antes sobre a indústria minerária ser, na verdade, duas indústrias, uma responsável e outra não responsável, então você pode entender por que é difícil as pessoas confiarem na mineração, porque quando eles estão lidando com companhias minerais, eles não sabem que tipo de companhia que eles estão lidando, com o lado mais responsável ou o lado menos responsável. Portanto, como é que eu posso saber como prever suas ações futuras? Porque eu não sei com quem que eu estou lidando. Isso é um problema da indústria minerária, sabe? Se você quebrar a perna, por exemplo, e você for no médico, você quer saber que é um médico bem qualificado, que não é uma pessoa que acordou da cama de manhã hoje, levantou da cama e resolveu virar médico. Então, tem maneiras para você saber se é um médico bom. Ele tem certificado, ele tem qualificação, tem alguém ou alguém que fala, olha, esse é um profissional que é bom, ele é recomendável. Agora, infelizmente, na indústria minerária, a gente ainda não tem essa claridade. A gente não tem uma maneira universal ou comumente aceita para as pessoas saberem de que quando eles estão lidando com a indústria minerária, eles estão trabalhando com a pessoa mais responsável ou menos responsável. Todo setor tem esse problema, né? Mas na mineração isso é mais acentuado. E esse é o maior problema que nós temos. Chegar num padrão global consistente que diz que as operações minerárias podem ser medidas para os stakeholders entenderem. É por isso, Paulo, que nós estamos trabalhando junto com nossos parceiros na Associação Minerária do Canadá e nos conselhos mundiais para consolidar os vários padrões diferentes de mineração responsável que existem hoje para fazer um padrão global comum que vai ter uma governança independente. A gente não vai ser governado pela indústria, não vamos ser dirigidos pela indústria, e vai ter um processo de segurança claro. Esse processo está acontecendo agora e a gente espera que ele esteja pronto no ano que vem. E quando ele estiver, qualquer mina que produz qualquer commodity em qualquer lugar no mundo vai poder utilizar um padrão comum global para poder demonstrar onde ela está numa escala de produção responsável. E quando isso acontecer, você consegue ter claramente a distinção das companhias que estão compromissadas com a operação responsável e aquelas que não estão. E nesse ponto, no fato que você tiver dois lados diferentes da indústria minerária, o responsável e o menos responsável, isso vai diminuir em termos de problema. Porque é igual o médico tem um certificado, vai ter alguma coisa que vai guiar a gente para a gente poder prever o nosso comportamento futuro melhor, para a gente saber com quem a gente está lidando. Paulo, essa é a minha visão. Confiança significa prever as ações futuras de uma pessoa ou de uma companhia, mas existem vários tipos diferentes de mineração, o mais responsável e o menos responsável, e porque a gente não tem um padrão global consolidado, a gente não sabe com quem que a gente está lidando e como prever suas ações. Mas a partir do momento que a gente tiver esse padrão consolidado, a gente vai poder saber algo que pode ser abraçado por todos. Muito obrigado, Paulo. Vou passar agora para os nossos colegas aqui que estão no Brasil. Vou pedir o Alex para falar e depois, na sequência, a Liliane. E depois a gente começa o nosso debate. Eu já recebi aqui algumas perguntas, que quem está participando aqui no auditório, basta escanear aqui o QR Code para poder enviar aqui para mim. Alex, por favor. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer rever o Ro, a Liliane e o Adam. Eu gostei muito das falas do Adam e do Ro, porque eles tocam muito, acho que são muito consistentes com a visão que nós temos na indústria
do que precisa ser feito para mudar a nossa imagem, nossa reputação. Mas dando um passo atrás, nós sempre fomos invisíveis. A indústria de mineração era muito invisível e isso era muito conveniente, por causa do estigma, até da cultura popular, que enxerga a mineração como algo ruim. Nós somos vendidos para o público na cultura popular como o filme Avatar, né? As grandes mineradoras vêm para destruir a floresta, matar os indígenas, queimar tudo, né? E tirar a riqueza das comunidades e levar embora. Essa é uma visão que se divulga e é fácil de vender essa visão. Então isso pega. Agora, a mineração está presente em tudo e não é percebido em nada, né? Então a gente fala muito da essencialidade da mineração, mas as pessoas não enxergam o minério como um produto. As pessoas enxergam o celular, enxergam o carro, enxergam a bateria, enxergam tudo, mas não lembram que ali tem minério. Então esse é um trabalho muito importante de conscientização. Mas voltando à questão da invisibilidade. A invisibilidade era conveniente até, porque quanto menos se falar das empresas de mineração, mais elas conseguem passar ao largo desses ataques à imagem, que às vezes vem com cultura popular e questões até que se aprende na escola. Com as tragédias de Mariana, especialmente de Brumadinho, foi trazido um holofote enorme sobre as empresas de mineração, sobre o setor como um todo. De repente todo mundo falou, olha só como está comprovado aquilo que falam de ruim na cultura popular. Olha o caso de Brumadinho, por exemplo. Então, isso colocou um holofote não só na Vale, que está envolvida nessas tragédias, mas também no setor como um todo. E aí serviu, essas tragédias acabaram gerando um momento de inflexão para toda a indústria. Na Vale, especialmente, nós iniciamos ali uma trajetória de transformação da cultura da empresa, uma autoconsciência de que, sim, somos falíveis. Isso é algo que havia, historicamente, uma arrogância da indústria de achar que nós somos melhores que todas as outras, nós somos a base de toda a civilização, então quem ousa achar que a gente pode fazer algo errado, na verdade, isso, o Brumadinho nos trouxe uma visão muito de autoconsciência que não havia no passado, tá? Então, começamos uma trajetória de transformação ali, de repensar tudo o que existia em relação à própria imagem que tínhamos de nós mesmos e a relação com a comunidade. Começamos a perceber que não basta a gente extrair minério, e não é o que se extrai, é como se extrai, por que se extrai minério, né? E o que faz com esse minério, o que a gente deixa de legado positivo nas comunidades. Tivemos um longo processo de construção de soluções mais seguras para transformar a indústria realmente numa indústria segura e reconquistar o trust, né, a confiança sobre a qual o Adam estava falando, e o Ro. E isso foi construído com parcerias, inclusive com autoridades, com comunidades. Eu vi que a doutora Andressa Lanchotti, do Ministério Público de Minas, está presente aqui. Ela foi extremamente ativa e interagindo com a Vale no pós-Brumadinho para construir soluções. E o interessante aí é que a sociedade como um todo e as autoridades como um todo, todos queriam a mesma coisa, que eram reconstruir a segurança dessa atividade, reconhecendo que a atividade é essencial, e aí levar uma nova categorização da confiança, tá? E esse trabalho que o Rhodes escreveu, que está no ICMM, que eu até tenho participado, é fantástico para trazer certificação. Mas tudo isso, na verdade, depende de conseguirmos o que a gente fala em inglês, walk the talk, né? A gente faz promessas, a gente decide que agora vamos ser seguros, agora vamos valorizar a segurança acima de tudo, segurança até acima da produção, mas isso requer uma consistência no comportamento. As promessas, como disse o Adam, precisam ser cumpridas. Eu acho que então, o core, né, o segredo de termos uma reputação aceitável e reconquistar uma reputação positiva vai passar por isso. Primeiro, mostrar a essencialidade da mineração para a sociedade, sair daquela invisibilidade, fazer com que as pessoas percebam que a mineração está presente em absolutamente tudo e sem ela não haveria civilização. Isso precisa então ser recontado, essa história, e mostrar que mineração pode sim e está sendo feito de forma responsável.
E responsável significa as empresas respondem pelo que elas fazem se fizerem algo errado. E segregando aquelas que são o garimpo ilegal e todas essas que deturpam a nossa imagem, e essas a gente tem que combater com veemência. Então, só como introdução, esse é o meu ponto. Ótimo. Muito obrigado, Alex. Ele falou da invisibilidade. Quem está aqui presente, convido aí no Minera Mundo, aqui do lado, que você vai ver que é esse trabalho que nós estamos fazendo com os alunos, trazendo aqui para conhecer os nossos minérios. Liliane, eu passo para você, para essa introdução, para depois a gente começar o nosso debate. Bacana, Paulo. Obrigada aí pelo convite e todas as falas aqui, né, do Adam, do Ro, Alex. E a gente que lida com gestão de reputação, né, que é o nosso negócio, e trabalhando com muitas empresas do setor mineral, percebendo essa virada de chave acontecer. Né? Então, deixa a gente muito satisfeito de ver que realmente tem uma intencionalidade desse setor como um todo, né, dessas empresas que estão bem direcionadas, intencionadas, né, separando muito bem aí essa responsabilidade, com uma visão muito interessante de uma comunicação para um novo momento de construção dessa confiança. Né? Então, eu ouvi bastante, tenho percebido as empresas com o comportamento de sair lá desse lugar da invisibilidade e tirar o salto e conversar com as pessoas, né? Fortalecendo ali essa ferramenta de escuta, devolutivas mais honestas, né? Nas relações com as comunidades, com os governos e a sociedade como um todo. Né? Mas o que a gente observa é que tem muita coisa, né? Para poder acontecer, para essa virada do resgate da confiança, ela começar a se estabelecer, né? E começa pelas pessoas, né? Então, o setor é feito de indivíduos, de pessoas, de executivos, de colaboradores. E o que a gente percebe ainda é uma autoestima baixa para esse processo acontecer de uma forma mais genuína, né? Então, vai ser preciso, no nosso entendimento, olhar muito para quem são esses indivíduos que estão nesse enfrentamento desse relacionamento, seja com as comunidades, seja com o governo, né? Qual é o repertório de segurança que a gente vai colocar para esses executivos, para esses líderes. Né? Então, eu acho que tem um trabalho ali emocional desse resgate, dessa autoestima, tem uma questão de uma construção de uma história, né, dessa nova história. Né? Não é a história que foi contada para a gente na história do Brasil apenas. Né? Qual é essa história desse novo significado para o setor mineral? Né? E queria te parabenizar, Paulo, pelo Minera Mundo, que está trazendo uma geração que vai desenhar o nosso futuro. Né? Então, começando pelas crianças, começando pelas escolas, a gente trazer o significado, a presença e saber contar o desenho do futuro. Né? E quando a gente fala de previsibilidade para a confiança, Ro, eu penso que passa muito por saber contar quem é, o que faz, e isso ter evidências e práticas muito bem estabelecidas. Né? Então, acho que é um mix aí, né? De forma, de conteúdo, de intencionalidade que vai direcionar essa reconstrução e esse novo caminho da confiança. Ok, muito obrigado, Liliane. Vamos começar aqui as perguntas, já recebi algumas. Eu vou endereçar primeiro para você, Adam, e na sequência para o Ro. E aí vocês podem, Adam começando, e na sequência o Ro responde. Na visão, Adam, de investidores, a mudança foi brutal pós os rompimentos. E o que vocês, como investidores no setor de mineração, têm procurado fazer ou observar nas operações que antes vocês não faziam? Né? Ou seja, qual é a prevenção que tem sido utilizada para ter uma proximidade maior com as operações de mineração? Não só né, na Inglaterra, lógico, que são muito menos, mas no mundo como um todo. E no caso, para a pergunta para o Ro, foi perguntado aqui no auditório se as empresas que já têm standards atuais, se elas vão ter que fazer todo o processo de certificação nesse novo standard que está sendo proposto. E também uma segunda pergunta para o Ro eu faço na sequência. Então, Adam e depois Ro, por favor. Thank you very
Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que o mundo ainda está em choque pelo desastre de Brumadinho e o anterior também. Esse legado vai permanecer para sempre com a mineração. Eu tenho colegas na Vale que carregam esse fardo, mas também a própria comunidade. Nós fazemos sempre uma missa no aniversário do rompimento da barragem, reconhecendo o impacto deste evento na comunidade e os trabalhadores que perderam suas vidas naquele momento. E foi um chamado para a comunidade. E precisamos refletir se estávamos desempenhando o papel que era requerido de nós. E também enfrentar esses desafios. No que se refere aos passos tomados depois do que aconteceu, nós trabalhamos junto com o ICMM, com a ONU, um grupo multi-stakeholder para o desenvolvimento de padrões para a indústria e também para essa gestão desses padrões globais. Também temos a divulgação de informações das empresas, de todas as empresas listadas nos mercados públicos. Então, existe um nível de transparência e de responsabilidade que não existia antes. É uma abordagem completamente diferente do que havia antes. Agora temos a elaboração desses padrões. Como eu falei, trabalhamos com o ICM e com a ONU para elaborar um instituto independente para promover esse escrutínio da conformidade com esses padrões internacionais. Eu espero que Rowan, eu e os colegas possamos trabalhar e avançar nesse sentido. Está levando um pouco mais de tempo do que tínhamos imaginado, mas demora a gente se certificar que as empresas entreguem um valor de maneira adequada. Mas estamos neste caminho. Além disso, como investidores, há um grande grupo de 23 trilhões de ativos que já fizeram progresso e que foram inseridos nesse diálogo a partir dos padrões elaborados, e a nossa expectativa que as empresas adotem esses padrões. Então, da perspectiva dos investidores, se você não cumpre com esses padrões globais, a gente vem levantando essas questões com os nossos acionistas. Como um fundo de pensões, a gente aborda os executivos e conselhos das empresas que ainda não aderiram a esses padrões e falamos, e muitas vezes vendemos os ativos dessas empresas que se recusam a cumprir com esses padrões. Essas empresas, elas não demonstram que elas estão comprometidas com enfrentar os riscos sistêmicos que envolvem as suas operações. Os investimentos, eles cumprem um papel importante em estimular a conformidade com esses padrões e, através da capitalização, uma parte significativa do setor está comprometido em cumpri-los. Em muitas empresas, eu vi os desafios que eles enfrentam para promover esse engajamento. Mas uma área específica que nós não conseguimos abordar e que também ela mina a confiança no setor é a questão do legado. Tivemos uma conferência de imprensa com o secretário-geral da ONU, onde foi anunciado dos minerais críticos para a transição energética, e foi parte das recomendações a criação de um fundo de legados global, de legados dos sites de mina
das estruturas pós-fechamento e seu impacto para as comunidades e para o meio ambiente. Tentamos apoiar os países onde existem essas questões de legado, um esforço pragmático, e estamos tentando nos organizar para enfrentar este desafio do legado do setor. E os investidores precisam se sentar na mesa com as empresas, com os representantes do governo e da perspectiva dos investidores. É claro, se você não está em conformidade com os padrões globais e não demonstra claramente o seu compromisso em atingir essa conformidade com eles, isso é uma questão muito importante, particularmente as empresas de pequeno e médio porte. Na resposta do Adam, e aquele questionamento sobre se as empresas vão precisar fazer novos processos para estar dentro desse novo padrão. Muito obrigada, Paulo. Eu vou responder primeiro a pergunta da plateia e depois vou conectá-la com o comentário do Adam. Hoje temos um de 4 padrões internacionais, o ICMM, a mineração sustentável mundial e outros 2 padrões internacionais. Então, as empresas, às vezes, cumprem com parte desses padrões, e parte dessa transição pode ser muito fácil. É claro, a forma como foram elaborados, eles permitem que as empresas possam começar a desenvolvê-los e ir amadurecendo, começar essa jornada, mas deixa eu ficar claro, não são padrões fáceis de serem alcançados, porque queremos nos certificar de que as questões mais importantes, elas exigem tempo, recursos e dinheiro, e a segurança de que elas sejam feitas corretamente. Às vezes, algumas empresas podem alegar que cumprir com esses padrões é muito difícil, é muito caro, e eles não vão poder minerar se eles atingirem esses padrões, então não operem, porque se a opção é não cumprir com os padrões ou minerar, a opção deveria ser sempre o compromisso com esses padrões responsáveis. Se eles, por exemplo, decidirem se adequar a esses padrões consolidados, vai haver um período de transição, mas essa transição há de ser o mais suave possível. Agora, sobre o comentário do Adam, eu gostaria de parabenizar a sua liderança e o seu conhecimento, o seu esforço dedicado neste setor e ao setor da mineração. Esse novo padrão consolidado, ou, por exemplo, os padrões globais a respeito da gestão de rejeitos, da perspectiva dos consumidores, de quem compra esse material, eles dão um sinal claro de que eles estão dispostos a reconhecer aquelas empresas que cumprem com os melhores padrões, e precisamos estimular os nossos colegas a abraçar esses padrões responsáveis, porque é desta forma que vamos conseguir ter um impacto positivo em grande escala. Então, tomar os exemplos positivos. É uma exigência dos membros do ICMM que eles cumpram com esses padrões. Metade do setor mineral está se adequando a esses padrões ou demonstra interesse em compromisso em fazê-lo, e isso é muito significativo. E isso mostra como os investidores estão prontos para apoiar e também prontos para bater o pé com aquelas empresas que se recusarem a cumprir com esses padrões. E é isso que o Adam está enfatizando, o tipo de impacto que podemos alcançar se
o setor minerário, os investidores, as pessoas que compram nossos produtos e a sociedade de um modo em geral, podemos criar essa sinergia, uma mudança significativa vai acontecer. Sem fazer nada, isso não vai funcionar. Precisamos caminhar todos na mesma direção. E esse é o tipo de mudança que nós necessitamos e que eu espero que os investidores abracem também. Nada, eu vou passar agora para a Liliane e na sequência para o Alex. Liliane, a gente viu aqui muita questão de confiança e a gente sabe que confiança não existe sem relacionamento. Então, como que o setor tem que trabalhar neste relacionamento com esses vários públicos para que a gente possa construir uma relação e contribuir aí com a melhora da reputação? Ótimo, Paulo. Então, quando a gente está falando de relacionamento, né, não é muito sobre como eu sou e quero agir nesse relacionamento, né? É muito sobre como o outro, seja ele um investidor, seja ele um membro da comunidade, seja ele a imprensa, como ele espera e tem expectativa nesse relacionamento, né? Então, o que a gente vê é uma migração, né, de um tom corporativo, que são as empresas falando para os stakeholders, mas num caminho diferente. O que esses públicos, o que esses stakeholders têm de necessidade de informação do nosso setor e como é que a gente devolve isso de uma forma eficiente, né? Eu ouvia hoje pela manhã, numa outra conversa, que o setor já está percebendo esse espaço de fala e de conversa nivelada, né? Então, essa migração do corporativo para o que de fato é relevante para cada stakeholder vai ser super importante, né? Eu falei um pouco antes sobre o resgate da autoestima. A gente precisa ter nessa interlocução e nesse relacionamento executivos muito bem preparados para essa interlocução, né? Entendendo que ali, muitas vezes, eu vou escutar mais a necessidade do que trazer o meu ponto de fala, né? Que eu preciso trazer dados que façam sentido para cada ambiente de conversa, né? E que a gente consiga mostrar a relevância do setor mineral para cada um deles, né? Então, a gente falava das crianças, de que forma a gente mostra na tabela periódica, né? Na tabela periódica, nos itens que estão à mão, ao acesso, né? Então, mostrar relevância é importante, mas o que é relevante para cada público, né? Então, uma necessidade muito grande de preparar essa interlocução com um repertório qualificado. E para ter um repertório qualificado, eu preciso entender quem está lá do outro lado, qual é a necessidade, quais os dados que eu preciso apresentar, o que para ele faz sentido, qual é a linguagem que acessa esse público, né? Então, a gente precisa sair de um status de que eu falo e você me escuta, né? A gente está aqui num espaço em que a gente está falando e que tem uma plateia, né? Agora, como é que eu trago a demanda de cada um para o meu espaço de fala? Então, o setor precisa o tempo todo fazer análise de contexto, né? Eu preciso analisar o contexto de cada relacionamento, a necessidade de cada relacionamento e, obviamente, considerar que a gente vive um ambiente de vigilância e de transparência líquida, né? A gente ainda, em muitos momentos, tem que dizer que precisa falar a verdade, né? Em muitos momentos, a gente ainda tem que dizer que tem que ser transparente, né? E não há caminho sem volta se não for pela honestidade, pela verdade, pela transparência e se colocar no lugar de vulnerabilidade, né? Então, como é que eu te fortaleço depois de tudo que aconteceu, dessa dor que foram, né, os eventos aí de Brumadinho e Mariana? Como é que eu posso dizer para você, executivo do setor mineral, que você tem muita história interessante para contar e que o seu setor traz um impacto de transformação gigantesco, né? Então, eu preciso instrumentalizar cada agente que vai operar nesse relacionamento com forma, com conteúdo e até, muitas vezes, com gestão da emoção, né? Vou passar para você, Alex, e na sequência eu ainda faço um round aqui com todos para que a gente possa fechar o nosso painel. Alex, naquilo que já foi comentado, mas tem uma pergunta aqui de como o setor brasileiro tem trabalhado para aumentar o nível de confiança dos stakeholders, especialmente dos investidores. Ótimo. Estou feliz de ver como
todos estão pensando na mesma direção. Acho que todas as falas aqui estão mostrando que estamos pensando juntos e construindo a solução no mesmo sentido. A Liliane falou de transparência, eu até tinha anotado que eu acho que transparência é a chave da transformação da imagem. E pensando em empresas de capital aberto, sempre você fala, é natural que tenha transparência em questões financeiras. Você tem o mercado de capitais regulado, você é obrigado a fazer o disclosure, né, fazer a abertura de dados sempre que tem alguma coisa relevante, mas por que não pensar na transparência de uma forma muito mais ampla no setor mineral? Nós temos transparência sobre a segurança, que é o que falaram do Global Industry Standard for Tailings, que é, na verdade, um padrão de controle de barragens de rejeitos, que no passado não havia. Hoje isso é um grande avanço em relação ao passado, mas não é só disso que vive a mineração. Não é apenas a segurança de barragens, é o investimento em cultura, a responsabilidade social, o legado que as empresas deixam na comunidade em que passam. Então, nós temos essa obrigação de deixar um legado e fazer isso de uma forma mais transparente. Desde que eu assumi a área de comunicação há 2 anos na Vale, veio para dentro da minha vice-presidência, até tive logo em seguida falei com o Ro, como meu guru, né, de comunicação, logo falava, vocês comunicam muito mal na Vale, vocês não contam tudo que vocês fazem. Sim, é que tudo que a gente faz é ofuscado se você tem um rompimento de uma barragem. Então, o que a gente precisa primeiro, é mostrar uma segurança com transparência do que a gente vai fazer e walk the talk, deixar muito claro que isso nunca se repetirá, porque agora nós temos, de fato, as condições para segurar isso, e aí mostrar todo o resto. Porque todo o resto também conta a responsabilidade social. Nós somos o maior investidor de cultura e esporte no Brasil, investidor incentivado, mas não só isso, também outros investimentos. Nós investimos em inovação, em tecnologia, em conservação. A Vale preserva quase 1 milhão de hectares de floresta, no Brasil 800 mil, em Minas Gerais 70 mil hectares e em outros países mais 200 mil. Então, olhando isso no todo, tudo precisa ser exposto, conhecido, mas sem perder o foco nos pontos fundamentais que foram a ruptura da nossa confiança no momento passado. Então, agora eu vou passar para uma fala final de 1 minuto, mais ou menos, para que a gente possa finalizar o nosso painel. Adam, posso começar com você? Thank you. Muito obrigado. Eu acho que eu quero parabenizar o colega da Vale, porque o seu cargo, o seu trabalho é muito difícil. No momento do rompimento e depois, muita coisa mudou. Como chegamos numa posição em que a empresa faz tudo o que está ao seu alcance para conseguir dar um fechamento a esse processo para as duas comunidades. A reconciliação, que vai ser um processo longuíssimo. Eu sei que é uma questão muito difícil que vocês enfrentam de um sentido corporativo, legal. E eu acho que há um desafio contínuo aqui nessa jornada para a Vale como empresa. Eu acho que essa discussão aqui foi muito bem-vinda e há muitas mudanças no setor da mineração. Há uma necessidade de que trabalhemos de forma colaborativa no fortalecimento desses padrões internacionais, que a cadeia de valor esteja alinhada nessa direção e que estejamos todos comprometidos com a mineração responsável. Que estejamos todos atentos aos desafios e aos impactos às comunidades originárias e indígenas, ao legado social e ambiental, e que asseguramos os melhores impactos das operações de mineração. Eu sou esperançoso quanto ao futuro, mas vai ser difícil, precisamos construir parcerias difíceis, então é um caminho longo para chegarmos lá.
Eu só nos lembraria de um conceito filosófico chamado do véu da ignorância. E esse véu da ignorância significa que devemos procurar elaborar um sistema sem conhecer o nosso lugar nesse sistema. Então, você não sabe, se você não soubesse se você é um paciente ou um médico, como você projetaria um hospital. Se você não soubesse se você vai ser um prisioneiro ou um agente prisional, como você desenharia o ambiente de uma prisão? E as ações, se a gente toma essa posição, as nossas decisões caminham para o bem comum. E essa é uma questão da confiança na mineração. Podemos ter a confiança dos nossos stakeholders e de que aqui na mineração, no setor da mineração, estamos operando com esse véu da ignorância. Se a gente não soubesse em que território essa operação ocorreria. Se você for uma comunidade local ou alguém que vai sofrer os impactos daquela operação, como você desenharia essas operações? Existem pessoas que já têm esse pensamento no setor minerário. Precisamos inspirar e promover a confiança com os nossos stakeholders. Esse é o nosso futuro. Nós vamos ser os mineradores ou os impactados pela mineração. Eu acho que é este tipo de compromisso e de humanidade compartilhada que as pessoas esperam e querem ver das empresas. Mas a melhor parte é que as 24 empresas representadas no ICMM, 1/3 do setor minerário no mundo, eu me sinto muito confiante e inspirado em dizer que este grupo de pessoas está absolutamente comprometido com esse ideal. E eu posso falar pela minha experiência que há um grande comprometimento das lideranças do setor nessa direção, para construir o melhor setor de mineração possível. Muito obrigada. Passo então agora Alex e na sequência Liliane. Eu serei rápido só para... Tem um ponto que não foi falado, mas que ao ouvir o Adam, a Liliane e o Ro falando, me lembra que a gente precisa enfrentar também, tá? Que o Ro falou algo que grudou na minha mente, que ele falou assim: com a criação dos standards, né, nós vamos estar confrontados com a questão, ou você minera corretamente, de acordo com os standards, ou não minera. Então, não existe mais aquelas coisas de vamos minerar mal, de forma irresponsável. Minerar tem que ser responsável. Só que, ao dizer isso, você exclui os mineradores ilegais, o garimpo ilegal, que é o grande detrator da imagem e da reputação do setor hoje. Quer dizer, se a gente conseguir equacionar todos os nossos problemas e caminharmos para uma mineração responsável, visível, transparente e reconhecida, ainda tem o problema do minerador ilegal. Então, aqui, não é uma sugestão, mas uma ideia, que até para deixar com o Ro e com o Adam, que o minerador ilegal precisa ter incentivos para sair da ilegalidade. Ele precisa sentir que existe um prêmio de sair da ilegalidade e será combatido com veemência enquanto ele permanecer na ilegalidade. Porque este é, para nós, um dos maiores desafios para a nossa própria reputação. Achar que a gente vai cuidar da nossa reputação, dizendo, não, nós sabemos fazer bem, os ilegais, eles estão fora. É a mesma coisa que eu sou advogado, tá? Eu brinco, apesar disso, eu sou uma boa pessoa. Eu falo, porque se você tem advogados desonestos, esses vão prejudicar todo o setor, toda a imagem do setor. Então, aqui fazendo uma analogia até sem graça, mas eu acho que nós precisamos nos preocupar também em trazer os ilegais para dentro da legalidade. Excelente, Liliane. Ótimo, você já me deu uma deixa, que é falar sobre a importância da gestão da reputação em rede. E aí, em rede, não quer dizer que todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas quer dizer que cada empresa é única, cada comunidade é única. Como é que essa força local, divisão de cada empresa pode colaborar para essa reputação, para essa sustentação dessa confiança?
né? E num desafio maior, como o meu exemplo, como as minhas práticas, como o meu legado influenciam e criam um colchão de que aquilo é ruim e isso aqui é bom. Então, isso daqui não vai ser tolerado, a sociedade não vai tolerar, e a gente começa a construir um entendimento social amplificado sobre o que é bom e o que não é bom, né? E isso passa, obviamente, por muito repertório, como eu já disse aqui anteriormente, né? Então, quais são as conversas em que a gente está trazendo esses dados de todo esse arcabouço estruturante de governança, né? E também as melhores práticas das conversas, né? Então, não passa só por a gente organizar bem dentro de casa, mas com uma forma e o conteúdo que eu estou abrindo conversa e debate, obviamente, sendo muito genuíno e transparente, né? Então, que essa rede, que essa comunicação em rede e esse engajamento em rede, ele possa considerar as expertises e os benefícios e as vulnerabilidades de cada negócio, de cada empresa, de cada comunidade, mas com um objetivo único, que é fazer a inversão dessa reputação. É isso. Excelente, muito obrigado. Obrigado, Liliane, obrigado, Alex, obrigado, Ro, obrigado, Adam. Boa noite para vocês, que vocês já estão aí 4 horas na frente em Londres. Nós ainda continuamos aqui no debate, mas um prazer conversar sempre com vocês sobre confiança, sobre reputação e as mudanças necessárias no setor. Muito obrigado a todos aí.